Olá, pessoal! Estamos iniciando o terceiro episódio do nosso podcast da Semana Tecnológica 2025 da Unifil. No dia 22 de setembro até o dia 26 de setembro, estaremos realizando o maior evento acadêmico de tecnologia da informação do Paraná. Serão 10 palestras ao vivo, transmitido pelo canal 13 da UTV da Unifil. Teremos também uma semana gastronômica e uma semana cultural, com bandas ao vivo todos os dias. Estamos aqui com 3 empresas participando do nosso podcast. O Jean, CEO da Chess Service da SAP, o Alexandre Zava, da empresa do Grupo Voali, e o Luiz, da empresa Rank. Sejam todos bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o Luiz. O Luiz da Rank é um dos patrocinadores da Semana Tecnológica. Qual a sua expectativa, Luiz, para a Semana Tecnológica desse ano? Primeiramente, tudo bem com todo mundo. A gente já é o segundo ano que a gente está na Semana Tecnológica. A expectativa é muito grande. A semana ela movimenta o meio acadêmico e profissional de Londrina de uma forma bem diferente de qualquer região. A gente tem viajado, tem conhecido aí outros eventos, e é um evento que hoje eu posso falar que acho que é o maior evento acadêmico, que engloba as empresas. Então a expectativa está muito grande, é uma satisfação a gente estar participando como patrocinador, como apoiador, e estar junto com vocês nessa semana. Obrigado, Zava. Grupo Voali, antes era Elitesoft, um grande parceiro da Unifil já há muitos anos. Quantos anos, Zava, você já vem participando com a gente? E qual a sua expectativa para esse ano, através do Grupo Voali? Através do Grupo Voali, esse é o segundo ano. Participando junto, eu nem me lembro. Tem uma coleção de plaquinhas de participação. Mas a expectativa é a mesma de todos os anos. A Semana Tecnológica nos apoia muito, principalmente empresário, onde, além do mundo acadêmico, aproxima nós, empresários, dos alunos, onde tem as palestras, onde tem as apresentações, a troca de informações com os alunos. Para nós do grupo é uma semana muito produtiva, onde nós conseguimos também conhecer o mercado que a Unifil está entregando para nós empresários. E no último ano você andou contratando profissionais na semana, né, Zava? Sim. Na última foi um, não vou dizer um achado, porque praticamente todos os alunos que nós contratamos da Unifil são excelentes, mas nós pegamos o Walter, que era da área de inteligência artificial e que tem nos apoiado bastante. É um aluno que já veio preparado para o mercado. Não é aquele aluno que tinha teoria e vem para a empresa para a gente ter que preparar ele. Ele já veio preparado com a parte teórica e prática. E veio produzindo com uma qualidade ímpar. A qualidade dos alunos que nós contratamos já há muitos anos é indiscutível. Jean, primeiro ano sua participação da Chess na Semana Tecnológica, qual a sua expectativa? Sim, professor, também agradeço pela participação. Estão vendo que minha garganta não está ok, estou me recuperando, mas é uma grande alegria participar pela primeira vez com a Chess. Estamos aí com os serviços em SAP, e desenvolvendo a tecnologia. É uma grandiosa oportunidade, como os colegas estão comentando, e para nós a expectativa é grande, é alta, porque sabemos do histórico, do grande volume de pessoas, empresários, pessoas que passam por lá, e depois o alcance através da mídia, Então, parabenizo, a Unifil, toda a área de tecnologia, o senhor pela organização, e estamos com uma excelente expectativa. Luiz, fala um pouco para nós aí. Estamos aí já com mais de 1.200 inscritos. Só a computação da Unifil tem esse número aí, 1.215 alunos na área de tecnologia. A expectativa é que a gente chegue de 1.500 a 2.000 inscritos. E para quem está nos assistindo, conta um pouco aí sobre a sua palestra, o que você pretende abordar, o que o nosso público espera aí do que você pretende explanar em relação à inovação e tecnologia. Então, o meu tema, na verdade, eu escolhi ele, além da Rank, eu sou professor da Unifil também, já estou completando 3 anos já na Unifil,
né? E foi discutindo com os alunos, né? Os alunos têm aquele receio, né? Será que a IA vai me substituir? Como que vai estar o mercado de trabalho daqui 1, 2, 3 anos, né? E aí a ideia era desmistificar um pouco isso, né? Mostrar um pouquinho de como que o mundo mudou durante, vamos colocar aí, os últimos 100, 200 anos, e a gente sempre se adaptou, sempre evoluiu, né? Então a IA, tentar traçar esse paradoxo da IA, que a IA vem como qualquer conceito de tecnologia para facilitar a nossa vida, né? Ela não vem para nos substituir. É claro que vai exigir um ser humano, né, um profissional diferente a cada ano, não só com a IA, mas com todas as tecnologias que eventualmente vão surgir, né? E esse é um ponto que, às vezes, os alunos, principalmente os alunos que são os calouros, né, eles já ficam preocupados, né? Professor, será que a gente vai se formar e não vai ter trabalho para a gente? Porque vai ter um robozinho fazendo tudo, né? E, na verdade, isso é um medo completamente exagerado deles, né? Eu acho que a gente já passou por grandes transformações, por grandes revoluções tecnológicas, e a IA nada mais mais um marco que a gente vai passar. Então a ideia é que a gente discuta isso, vou trazer alguns indicadores, algumas coisas recentes, alguns casos para o dia, alguns estudos de caso, mostrando realmente que não precisa se preocupar, né? O bom profissional sempre vai ter lugar. Isso é garantido, né? O bom profissional, aquele que une, como o Alessandro falou, né? Une a teoria com a prática. Esse profissional, ele vai estar sempre bem alocado, independente da IA ou do que o futuro nos reserva. Falando sobre inteligência artificial, a Unifil ela tem um grupo de pesquisa na área de inteligência artificial. Nós nos reunimos todas as sextas-feiras, das 16h30 às 18 horas. É coordenado pelo professor Ricardo Petri, que é mestre e doutor na área de inteligência artificial, e temos algumas linhas de pesquisa. E aí, Zava, eu pergunto para você, você contratou um excelente ex-aluno nosso para trabalhar com IA. O que o Grupo Voali hoje está fazendo na área de inteligência artificial em termos de inovação, tecnologia? Conta um pouco para a gente. Então, nós montamos um time de IA e com ótimas pessoas com qualificação, justamente para não ser mais um time que utilizaria API de ChatGPT. Porque tem muitas empresas fazendo implementação de API de ChatGPT dizendo que é IA. O que é API, Zava, para quem não é da área e está nos ouvindo? API é uma forma de comunicação entre sistemas. É uma metodologia utilizada para comunicação entre sistemas. Então, quando nós montamos esse time, e o Walter veio somar muito para essa estrutura, era para que nós colocássemos inteligência de verdade no negócio. Isso não quer dizer que nós não possamos utilizar tecnologias da OpenAI ou de qualquer outra, mas agora nós temos o conhecimento e nós sabemos o que nós queremos. Então, boa parte nós desenvolvemos internamente, código próprio, estrutura própria. Então, nós conseguimos colocar a nossa inteligência de negócio aplicada em cima da inteligência artificial. Então, como nós trabalhamos com telecomunicação, nós estamos aplicando a inteligência artificial em vários setores, desde liberação de sinal em ONU, OLT, na parte de fibra, sinal, parte de luz, porque nós temos integração até satelital. Nós fazemos até liberação de canais via satélite com comunicação para o Peru. Então, nós usamos agora a inteligência artificial justamente para aplicar dentro das rotinas que nós já temos. O primeiro passo foi trabalhar com a inteligência artificial em cima de atendimento, que é o que o nosso cliente precisa mais. Analisa os atendimentos anteriores, os tipos de problema que ocorreram, análise de toda a informação para fazer predição futura. Então, a inteligência ela é um marco diferente que eu vejo um pouco de um Google, que nós saímos ali da Barça para o Google. A inteligência artificial, o salto foi um pouco maior do que os demais, mas ela ainda depende do ser humano. Porque o que faz a grande diferença da inteligência artificial é saber perguntar a ela, não as respostas que ela entrega. Exatamente. Inclusive, eu vou te convidar para você, junto com o Walter, para proferir uma palestra. Uma vez por mês eu levo uma empresa lá para proferir uma palestra para o nosso grupo de pesquisa. Até o meu assessor que está aí, o Luiz, vou pedir para ele anotar já para o mês que vem, para o grupo Voali, né, o Zava e o Walter, para
explicar melhor essa questão de satélite, algo que eu tenho certeza que o grupo de pesquisa vai gostar muito, Zava. Ô Jean, e a primeira vez que você participa como parceiro da Unifil na Semana Tecnológica, qual que é a sua expectativa? Conta um pouco para a gente aí. Sim, então, que bom que deu certo nesse ano, né? Já tivemos o convite em outros anos, não foi possível. E este ano vamos, além de participar, né, estar ajudando, apoiando, patrocinando, né, junto com os colegas de outras empresas, né, e falar um pouco, né, divulgar um pouco da tecnologia de SAP, tornar um pouco mais popular, porque é um mercado um pouco restrito a empresas multinacionais, né, mas a cada vez esse mercado tem crescendo, tem se espalhando para empresas de todos os tamanhos, empresas com até 5 usuários já comportam um ERP, né? E a ideia é popularizar o quanto mais, como todas as tecnologias. Ela não é voltada assim ao público final em geral, né? Uma tecnologia que é de massa, é de empresas mesmo. Mas aí a gente vai desenvolver, né? Vamos responder perguntas, mostrar um pouco como que é esse mercado de trabalho também, com a inovação que tem vindo tão rápida, né? Acelerando. Particularmente, vou falar na palestra que eu terei lá sobre o RP em nuvem da SAP, que já é uma aceleração das implantações de RP, que em geral é demorado, é complexo. A SAP está com uma proposta de já propor um RP por adoção, então a empresa se adapta aos negócios que já vêm pré-configurados, e a ideia é que isso reduza muito aquela implantação demorada, de definição de processos, desenho de processos de negócio. Então a SAP está trazendo as melhores práticas que ela recolheu aí ao longo mais de 50 anos de mercado. Ela já aplicou no RP em nuvem, capsulou, para que empresas de qualquer tamanho já saiam usando em tempo bem rápido. Assim. Como é que está o mercado de SAP hoje em Londrina, no Brasil, em termos de empregabilidade? Tem muita vaga? Não tem? Certo. Como que a pessoa que está nos assistindo hoje, em termos de certificações, capacitação, qual que é o perfil desse profissional hoje para trabalhar com SAP? O mercado, né, como a tecnologia, todos os setores cresceu muito, né? A gente falava antes da pandemia da transformação digital. Com a pandemia e pós-pandemia, isso foi acelerado, né? Nós somos aí praticamente obrigados a ter empresas buscando essa transformação, né? Como eles falaram aqui da IA, e desenvolvimento aí de software de todos os portes, mas já com IA, com tecnologia de ponta. Então a SAP também acelerou e hoje a demanda por profissionais é muito grande, ou seja, está muito aquecido o mercado, não conseguindo suprir tanta demanda que nós temos de profissionais. Para ajudar, além disso, no Brasil nós temos agora a reforma tributária, onde todos os sistemas estão tendo que se adaptar e se atualizar para atender a legislação da reforma tributária que começa em 1º de janeiro. Então, assim, os profissionais de SAP que estavam já alocados em projetos, agora muito mais jovens que estão começando foram se adaptando e foram treinados, estão sendo treinados para suprir o mercado que ainda está muito aquecido, né? Falta profissionais, essa é a verdade. Legal. Luiz, esse ano nós estamos batendo um recorde de patrocinadores. No ano passado nós tivemos 17 empresas. Esse ano nós estamos com 42 empresas patrocinando o evento. 42 empresas. E aí, vocês já baixaram o app? Vocês? Eu convido vocês, os colaboradores, a baixar o app. Não só baixar o app, mas vocês divulgarem os serviços de vocês ali. Porque a Semana Tecnológica ela está deixando de ser uma semana acadêmica, é uma semana acadêmica sim, mas geração de negócio entre as empresas. E também nós temos hot site, as fotos de vocês já estão lá no hot site, como palestrantes, como debatedores, as logos de vocês. E Luiz, arranque, né? Você está com uma empresa de consultoria, né? Conta um pouco para a gente que tipo de serviço você presta, como é que você pode estar atendendo o mercado local, os próprios patrocinadores da semana, nossos alunos. E parece que você tem novidade também, né? Você está trazendo as novidades aí no seu stand, né? Tem umas coisinhas. Acho que a Rank contar um pouquinho, a Rank não...
ela surgiu em 2013 para 2014, né, como uma consultoria voltada para gestão de processos e projetos na época. Então era basicamente eu vendendo a minha consultoria, basicamente. E depois de muito tempo atendendo diversos clientes, prestando serviço até mesmo para outras consultorias maiores, isso é um modelo que a gente até já fez nos últimos anos, né, eu resolvi, né, caminhar somente com a Rank. Né? A Rank hoje está indo para o 3º ano oficial, trabalhando com, além das consultorias de gestão de projetos, em transformação digital, governança de TI, né, a gente tem hoje esse conceito de software house, né, trabalhar com a fábrica de software. Então a gente faz desenvolvimento em todos os, praticamente, frameworks e linguagens de programação. Né? Então tá bem bacana, a gente tem atendido clientes do Brasil, né? Tivemos alguns percalços para algumas coisas de família recente, mas graças a Deus as coisas estão caminhando bem. Esse 2025 para 2026 eu acho que vai ser um ano bacana, né? A gente está com algumas parcerias, para a semana a gente vai ter aí na terça a gente está se organizando para fazer um dia nerd lá, né? Então a gente vai publicar no aplicativo para que os alunos, todos os participantes também saibam como vão interagir lá com a gente, que é essa veia, né? A gente falar de TI, né, Alessandro? Falar de TI, falar de Star Wars, Senhor dos Anéis... Mas quando você fala dia nerd, o pessoal fica com medo de fazer computação. É só nerd que faz computação? Como que funciona isso, Luiz? Na verdade, assim, nesse conceito nerd, antes que vinha do passado, era um conceito daquele menino, daquela menina que estudava bastante, que só ficava na casa, era mais reservado. Isso virou um movimento cultural hoje, né? Então, isso hoje é um elogio, né? É relacionado com música, é relacionado com filmes, é relacionado com livros. Então, assim, é um movimento cultural e fortalece alguns pontos que a gente tem cobrado bastante dos alunos dentro de sala de aula, que é leitura, né? A IA é um problema hoje porque ela está fazendo com que os jovens deixem a leitura de lado. E essa cultura nerd fortalece a leitura, porque o jovem ele vai ler os livros lá do Star Wars, ele vai ler os livros do Senhor dos Anéis, que não são literaturas fáceis, né, Alessandro? São literaturas complexas, né? Quando a gente fala do nerd, nós somos aquele nerd lá atrás, aquele do óculos, tal. O que mudou da geração... o meu tá fazendo meu óculos. Mas o que mudou daquela geração nerd que era mal visto para agora é que os nerds evoluíram. Eles entenderam que é eles que dominam, que eles vão ser o dono da empresa. Aquele meninão que fica lá no fundo, que só brinca, que é o bambambam, que não estuda, que se não se envolve, ele vai ser o funcionário daquele nerd que ele está brincando. E esse nerd evoluiu. Esse nerd hoje faz academia, pratica esporte, sai, mas ele não perdeu aquela essência. Ele gosta do anime, do mangá, ele tem uma cultura um pouco mais elevada e ele gosta de estudar. Ele está sempre envolvido. Então, hoje, quando você fala assim, eu sou um nerd. Eu lembro uma vez que eu fui numa indústria, estava com um problema, minha irmã falou assim, meu irmão é nerd, ele pode vir aqui ajudar a resolver os problemas. Aí, quando eu cheguei lá, tinha acabado de sair da academia, cheguei, aquele cara grande, o cara tava assim, eu tava esperando um cara baixinho, de óculos, introvertido. Então, essa mudança do nerd é o grande diferencial também para essa juventude. E é interessante assim, né? O Sérgio vai lembrar disso. Todo início de ano, ou principalmente entradas que tem no Unifil, o Sérgio passa de sala em sala para dar boas-vindas para os alunos, né? E uma das coisas que ele comenta muito com os alunos é das soft skills, né, Sérgio? Você comenta bastante com ele. E o nerd antigo, ele tinha essas soft skills, que é a oratória, o relacionamento, né, negociação, né, era bem pouco desenvolvido. Sim, né? Então hoje ele já consegue trabalhar isso, já é diferente esse formato. A própria faculdade já trabalha isso. Antigamente a faculdade de computação, de tecnologia, não trabalhava esse aspecto comportamental, né? E hoje a gente vê esse trabalho, a gente mesmo se esforça para que o aluno tenha essa noção de importância do quanto que se comunicar bem, o quanto de fazer networking é importante, né? Pode continuar sendo nerd, tendo todo aquele movimento cultural por detrás, mas agora ele é um nerd mais falante, né? Um nerd que está mais habituado a estar com gente, né? Que eu acho que esse é o diferencial da Unifil, porque você tem esses nerds
Pega a Semana Tecnológica, ele está interagindo com todo mundo, ele está interagindo no Brasil. Nós tivemos aí 8 ideatons, hackathons desde o começo do ano. A Unifil está participando de todos. Tá ali. Não vou dizer que está ganhando de todos, porque vão ficar chateados comigo, já falam que eu puxo o saco do Tanaka, mas tá ali ganhando tudo. E esse trabalho, mesmo que não ganhe, esse trabalho de estar lá, da Unifil, incentivar ele a estar participando, a ele estar entendendo, começa a ser o diferencial, que ele começa a se interagir com empresários, com outras pessoas, ele consegue num pitch apresentar a ideia dele, e a gente fala assim, um pitch apresentar a ideia, como se fosse uma coisa tão simples, e não é. Para a pessoa conseguir traduzir tudo aquilo que ele quer em 1 minuto, em 2 minutos e convencer uma outra pessoa, é oratória, é conhecimento. Então, esse é o diferencial da preparação do aluno da Unifil, que eu falo que quando eu contrato, eu tenho um funcionário completo, porque ele não tem só o conhecimento da matéria, ele sabe conversar, ele sabe se expressar, ele sabe conversar com o cliente, então o soft skill dele é elevado, que é o diferencial hoje do Nerd. E um ponto só para fechar, Sérgio, esse ponto, a cultura... Gostei desse papo nerd. E a cultura... Nós nem combinamos. A cultura papo nerd. A cultura aproxima. Dá um exemplo do meu amigo Jean. A gente se conhece há quase 20 anos. A gente se conheceu pela música. Sim. Né, por interesse musical. Né? Vocês tocam que instrumento? Eu toco violão, guitarra e canto. E a gente tinha uma banda até, né, católica, né, para mostrar assim, falar das coisas de Deus, né? E aí encontrei o Luiz da igreja, né? Olha e só. Aí, isso faz quanto tempo? Fomos mais de 20, né? Foi em 2005, né? Por aí. 20 anos. Né? E aí depois nos encontramos trabalhando em tecnologia aí, né? Legal que a gente vai crescendo, né? E barba fica branca. E aí casa, tem filhos, tudo e continua a amizade, né? E o professor tinha perguntado de Londrina, né? Eu assim, vejo Londrina sempre como ela cresceu, né, nesse campo da tecnologia, né? Também por conta das universidades da Unifil, que é a disparada que está na frente para a formação na área de tecnologia, né? E aí empresas que foram atraídas por isso, né? Por ter mão de obra que se forma em Londrina. Tem muitas empresas do mundo que o profissional saiu de Londrina e está aí no mundo, né? Tem caras, inclusive da SAP, que a gente vai descobrir, mora aqui em Londrina, mas ele atua às vezes fora do Brasil ou só em São Paulo, mas tem família aqui. A gente sempre conhece muitos profissionais assim que foram gerados aqui nesse meio nosso que a gente conhece tão bem, né? Eu tenho uma dúvida, Jean. Você falou de SAP, mas você trabalha com as duas versões, tanto o Business One quanto o S/4HANA ou um dos dois? Como que funciona isso? Exatamente. Então, a SAP, que é a empresa, né, a gente chama assim, o SAP está falando justamente de um sistema ERP, mas por trás é o nome da própria empresa criadora, fabricadora desses sistemas. E ela tem, separando ali, né, versões para multinacionais e mega empresas aí, globais até, né, que é uma tecnologia que suporta uma empresa aí, tecnologicamente, num servidor só, atuando no mundo inteiro, que aí é o S/4HANA, ou veio de várias versões, antes dele chamava-se ECC, né? Que é o sistema que a gente vê aí na Petrobras, nas empresas gigantes aí, digamos, né? E o Business One, ou o B1, é para empresas que estão, a gente chama assim, em crescimento, né? São menores, são médias, são pequenas, eu falei 5 usuários, às vezes já comporta, tem um Business One, e nós aqui com a Chess atuamos nas duas versões, né? Temos profissionais, eu já participei também de projetos das duas tecnologias, conforme o mercado demanda. Então aqui a gente consegue atuar com os dois sistemas. Eu vou falar para o meu assessor de novo, Luiz, lá atualizar o cerimonial. O Zava, ele vai ser debatedor na terça-feira, dia 23 de setembro. E eu vou pedir para o Zava retornar esse assunto do Nerd. O Nerd está contratando o pessoal que não estuda. O Bill Gates mesmo já falou isso. Falou isso aí em um colégio, né? Uma palestra em Harvard. Uma palestra em Harvard. Fique perto do nerd, você vai trabalhar para ele. Ele é um pouco mais apimentado, né? Ele fala assim para não sacanear o nerd, porque ele vai ser seu chefe no futuro. Então, Exatamente. Luiz, atualiza o cerimonial aí, usava, vai voltar esse assunto nerd, né? Para mexer mesmo com a galera, os nossos alunos, aquele ainda que não caiu a ficha.
Sim. Né? Para você ter uma ideia, nós estamos como a universidade com o maior número de alunos de graduação do Paraná. Olha. E estamos sem vaga, inclusive, já. Estamos sem vaga. Né? O próprio reitor já construiu um prédio mais 3 andares. Nós temos um prédio inteiro já ali onde vocês utilizam, ali na JK. E é um curso que a gente está com empregabilidade praticamente quase 100%. E é uma briga para conseguir aluno. É uma briga para conseguir aluno. Eu não canso de falar, contra fatos não há argumentos. Né? Você pega uma multinacional que vai contratar 800 estagiários até o final do ano, ele visitou todas as universidades. Nós temos o Vale do Silício, que vai de Apucarana até Cornélio. Uhum. Então, pega aí mais de 16 universidades. Dessas 16 universidades, contrataram 122 estagiários, 62 da Unifil. Olha. E já me ligaram que é todos os outros, porque não, entendeu? Então, assim, a qualidade também, porque nós temos o núcleo de práticas de informática que atende das 14 às 18, eu chamo confinamento do conhecimento. O aluno ele fica à tarde e nós temos um curso de programação de computadores gratuito para as escolas públicas e privadas do ensino médio. Então, esse aluno, no primeiro ano, ele já é monitor desse projeto. E isso nós trabalhamos o soft skill, porque ele tem que relacionar. Em alguns momentos, nós deixamos ele ministrar a aula, mas ele não sabe nada, mas ele está vendo, aprendendo e ensinando. Já a questão da oratória, que a gente trabalha muito nisso aí, e eu trabalho bastante a questão de vendas. Eu falo para o meu aluno que todo mundo tem que ser vendedor. Né? Então, aquela questão do aluno acanhado, do nerd. Então, nós trabalhamos muito a questão do soft skill. Em um ano ali, porque nós temos parceria com 21 Big Techs, SAP, inclusive, Microsoft, IBM. Então, nós temos acesso, os alunos têm acesso ao material oficial em sala de aula, o Luiz é professor, ele sabe disso, e as certificações, algumas gratuitas. Então, o aluno fica lá um ano no confinamento de aprendizagem, né, sendo preparado o soft skill, o hard skill, de tal forma que no segundo ano ele já está fazendo estágio ou trabalhando no mercado. E Luiz, como é que você acredita que a gente pode melhorar? Porque hoje as empresas, elas contratam por competência e dispensam, né, pelo problema de relacionamento. O que a gente poderia melhorar mais ainda na Unifil, essa questão do soft skill com o nosso alunado, em relação ao mercado de trabalho? Porque a grande demanda das empresas hoje, eles não estão falando de hard skill, é soft skill. Isso mesmo. Eu vejo que lá no Unifil um ponto positivo não é nem só puxando a sardinha para a Unifil, né? Eu sou professor de lá, mas ela tem professores do mercado. Ela tem professores acadêmicos e temos os professores do mercado. E esses professores que atuam no mercado e dão aula, né, é muito importante, porque eles trazem a visão, né, de como que as coisas estão acontecendo. Então, isso é extremamente importante. Iniciativas como o grupo de IA é muito importante. Né? O NPI, às vezes vem algum aluno, professor, não conseguiu um estágio. Eu falei, o NPI está aí, vem aí, fica durante a tarde. Né? Quando eu era moleque no ensino médio, até na minha primeira faculdade, eu adorava ficar na faculdade. O aluno tem que aproveitar esse momento. Eu sempre falo, para quem está no início do curso, não é o momento de pensar em dinheiro, né? É o momento de ganhar rodagem. Né? A gente até conversou recente, né, do grupo de gestão de projetos também, que eu acho que uma deficiência que a gente tem muito na área de tecnologia é formar bons gestores. Né? E isso tem que começar da base. A gestão começa da base. Eu não consigo, eu brinco nas aulas que a gente não pode pegar lá vamos morfar, né? Vamos se transformar num gestor. Ninguém se transforma do gestor do dia para a noite. A gestão ela é uma consequência, unindo experiência, unindo técnica, unindo principalmente as soft skills, porque ali o gestor tem que vender, o gestor tem que defender. É uma construção diária. É uma construção diária. Eu acho que é o grande desafio. O aluno tem que entender que a cada dia ele tem que se preparar para ser um líder. Não precisa ser um gestor de uma empresa, um gestor de um grande time, mas às vezes ele vai ser o tech lead do time dele. Então ele precisa participar disso. Né? Então essas oportunidades que a Unifil já coloca são muito importantes. Né? Então e acho que esse grupo de gestão que eu sugeri para o Sérgio, que a gente está trabalhando para
colocar em prática é algo que vem para essa outra vertente. A gente tem alunos que são extremamente técnicos, são muito bons, mas a gente tem alunos que eles não querem botar a mão no código, eles não querem entrar na parte técnica, eles entendem, mas eles gostam de lidar com gente, eles querem trabalhar na área de gestão, mas eles têm que ser encaminhados. Porque o gestor, diferente da área técnica, né, não tem como você se tornar um gestor júnior, né? Você tem que ter uma caminhada para ganhar essa experiência para depois chegar a um cargo de gestão. Vou colocar um exemplo nosso que a gente tem de casa, né? O Bruno Coleto, né? Aluno que hoje ele é coordenador de uma grande empresa, gestor de uma grande empresa aqui da nossa cidade. Você falou que o aluno ele tem uma expectativa de ganhar dinheiro muito rápido. O que a gente detecta nessa geração, a palavra é o imediatismo. É uma geração extremamente imediatista. E a pergunta vai para vocês dois. Esse problema dessa nova geração é educação, é polêmico, né? São os pais. O que está acontecendo, né? Tem empresa que não quer contratar profissionais com menos de 30 anos. Vocês que são empresários aí, como é que vocês estão lidando com isso aí? É muito imediatismo mesmo ou não? Falta resiliência? Começando, né? É um problema social aí mundial, né? Que veio aí, a tecnologia, a gente sabe, ela tem o lado bom, mas dependendo como a gente usa, ela pode ir para um lado negativo, né? Como todas as coisas. Isso é um impacto na nossa sociedade. Isso é histórico, né? Acho que desde quando a família começou a ter necessidade de sair para trabalhar, os pais, as crianças acabam sendo expostas às mudanças e os próprios familiares, nós não soubemos como tratar isso na base, na raiz, né? Hoje já sabemos, já temos estudos sobre que eu tenho que dosar a tecnologia, a maneira de introduzir tecnologia, falando de celular mesmo, né? Ou videogame, ou telas, desde as crianças, desde os bebês, e isso vai impactar na formação, como o Luiz citou muito bem, na questão de leitura, né? Como é difícil hoje que um jovem, um profissional, leia livros e não fique só nas telas, saia um pouco do digital, né? Então, existe na sociedade, o ser humano hoje, uma porcentagem grande, tem dificuldades nessa área, né? Ou seja, é uma sociedade inteira imediatista, né? E as empresas, muitas trabalham e tentam ajudar o profissional, ou quando é um jovem, acompanhar para dar um ambiente de trabalho que forneça que ele se desenvolva, inclusive mentalmente, psicologicamente, porque não é interessante que a empresa contrate e fique demitindo, eu quero como o professor citou, mais de 30 anos, um cara mais experiente. A ideia é que ela também forme profissionais jovens e trabalhe isso, né? Acho que o lance principal é conviver com essa sociedade que a gente tem hoje, né? As mudanças, elas são lentas, né? Mas como empresário, como assim, entrar um pouco nessa área até humana para desenvolver um profissional para que ele chegue a melhorar esse lado, né? E não simplesmente, vou escolher um pronto ou já um sênior assim, né? Você comentou que a sociedade está em imediatismo, então não é só a geração nova, os adultos também, na sua opinião? Creio que sim, creio que é uma coisa geral. Eu vou gerar uma polêmica, então. O problema são os pais. Porque são os pais que criaram esses filhos. Então é muito fácil a gente colocar a culpa nas crianças hoje por causa do imediatismo. Como se elas tivessem acordado nessa estrutura. Eu vejo que muitos pais, por causa da evolução tecnológica e por causa da facilidade que ela trouxe, é muito mais fácil a criança tá chorando e você dá um celular e ela fica quieta, presa na tela, do que o pai conversar e explicar e ensinar. E aí, o pai está num mundo onde tudo está mais difícil, tudo está mais competitivo hoje. Então, o tempo é escasso. Hoje, a maior moeda que nós temos é o tempo. Com isso, a facilidade que ele tem para entregar as coisas para os filhos ou fornecer para fazer algum tipo de compensação fez com que as crianças hoje não tivessem mais aquela paciência de esperar. Quem se lembra que você mandava uma carta e tinha que esperar 7 dias para a pessoa receber e mais 7 dias para você pegar a resposta? Hoje a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp e daqui 2 minutos ela está ligando para você, porque você não respondeu. E quem tinha fax era rico, né? Então, o que aconteceu? Essa educação que os pais deram, tudo rápido, informação rápida,
e não educar os filhos para a questão até de ansiedade, de ter que esperar para uma decisão, fez com que tudo fosse rápido para eles. Então agora, quando a gente fala para eles que eles têm que esperar, que eles vão ter que entrar numa empresa e mostrar serviço, para eles já é difícil. Para eles mostrar serviço é 15 dias, 20 dias. Num contrato de experiência que é 90. O cara quer sair do contrato de experiência como um pleno. Então, eu acho que hoje o problema são dos pais. Como você disse, hoje nós temos estudo e educação, os pais estão mais controladores. Os pais já não deixam criança menor de 12 anos ter celular. As escolas já entenderam, proibiram o celular nas escolas. Então, só que não tem mais o que fazer com essa geração que está aí. Então, agora nós temos que entender e tentar adaptá-los junto dentro da cultura da empresa. É um trabalho agora que os empresários estão tendo que fazer, porque não tem outra saída. E não dá para ele largar essa criança em casa e esperar ele fazer 30 anos para contratar ele. Então, nós estamos pegando o pessoal mais sênior, com mais idade, com mais cabeça, que tenha também a paciência para acompanhar os mais novos. Porque outro problema, eu tenho um cara bom, mas ele é novo. Ele também não tem essa paciência de explicar e acompanhar o outro, que também é rápido. Então, essa troca de cultura da turma lá da geração X, agora com essa geração que a gente está achando um ponto de equilíbrio. Nós que estamos na universidade, sabemos bem disso aí. Eu concordo totalmente com você, Zaba. Você imagina, o primeiro ano de um curso, qualquer curso, mas eu vou falar computação. Eu falo que o aluno está no ensino médio avançado. O pai e a mãe continuam indo lá. Ou seja, ele está estragando o filho dele profissionalmente. Ele tem que acessar o boletim, as notas, o filho não tem capacidade de conversar com a coordenação, o pai e a mãe têm que ir junto. Você imagina o pai e a mãe ir numa entrevista de emprego. Isso não é piada. Em vocês. Se a mãe e o pai, vocês não contratam, nem o empresário vai contratar. Então, o que eu tenho dito para os pais quando vão lá? Tem que cortar o cordão umbilical. Isso mesmo. Porque vai ser criança eterna, não tem maturidade, né? E muitos pais não estão preparados para isso. Fica os 4 anos protegendo, e ele vai sofrer lá na frente. Você não vai ter pai e mãe para o resto da vida. Então, eu concordo com você também. Não é polêmico mais, é uma realidade, é uma superproteção. Sim. Tem que enxergar isso, né? Muitos pais que não acordou para isso, daí não sabe, fica perdido até, né? E é engraçado, até esses dias atrás a minha filha era diferente. Minha filha tem 11 anos, ela não tem celular. O meu filho foi ter celular com 14 anos. Só que até esses dias atrás ela era a única da sala que não tinha celular. Agora ninguém mais tem celular na sala. Tá certo. Lá em casa também, né? Não tem celular, tem 12 anos e não pretendemos dar, porque alguns falam assim, só vai poder ter celular quando tiver maturidade para usar. A gente vê aí adulto aí, é uma ferramenta que ela é feita, infelizmente, né, que eu falo, tecnologia pode ser usada por bem ou por mal, mas ela é feita para te dar ali a dopamina, né, o prazer imediato. Então, falou do imediatismo, voltamos nisso. Muitas ferramentas são para isso, né? E é um bom tema para a gente falar sobre isso, né? Como evoluir tecnologicamente, que é importante, que não tem como segurar, mas também cuidando para onde se leva a saúde mental, né? Como frear, né? Ter a tecnologia como um aliado teu, o Luiz falou também, né? E também saber que ela pode ser perigosa se usada, né? Só para o prazer imediato, né? Ou seja, tira do estudo, tira de algo real que nós estamos conversando aqui. Igual, é um modelo, né? Estamos na tecnologia, né? Um podcast hoje, né? É uma alta tecnologia que vai levar informação para o mundo inteiro. Exatamente. Mas estamos tendo uma conversa real aqui, né? Um debate com pessoas fisicamente, né? E muitas vezes nós não vemos isso, né? Um estudo, uma reunião. Até de novo elogiar a Unifil, que tem os cursos presenciais, né? Por isso que ela sempre está crescendo. Porque vocês dão aula presencial, né? A experiência aí, como foi falado já deles serem mentores, deles estar se relacionando, ou seja, eles estão muito na frente do que quem faz só um EAD, né? Tem os benefícios do EAD? Tem, mas o presencial Olha, eu vejo um grande diferencial na Unifil, mesmo na parte do EAD, porque mesmo ele estando no EAD, ele está fazendo o curso. O diferencial não é o curso, ele presencial, só o EAD. Eu acho que o diferencial é que fora a carga normal da educação, é ele ter
uma mentoria, um projeto da TOTUS, são os outros projetos que a Unifil fornece para esse aluno. Então, fora do turno normal, ele continua aprendendo. Ele não está numa rede social correndo feed, ou ele está ali só batendo papo com os amigos. Ele está dentro da tecnologia, ganhando conhecimento. Então, esse material que a Unifil disponibiliza para o aluno, lembrando, não é o cara se matricular que ele vai ser o bambamã. É ele se matricular, ele estudar e aproveitar essas ferramentas e essas oportunidades que a faculdade dá. Porque às vezes a gente discute aqui, o cara acha, vai amanhã, faz a matrícula, igual o cara faz a matrícula na academia, não vai dia nenhum e reclama que não emagrece. A mesma coisa, o cara vem para a faculdade, estuda, ele tem que aproveitar esses contraturnos, essas parcerias que a universidade tem, não está no estágio, não está trabalhando, vem para a universidade, vem estudar, vem aproveitar, vem trabalhar para a universidade, ou dando aula, ou fazendo mentoria, ou qualquer outro trabalho dentro, porque isso faz o crescimento dele, não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento pessoal também. Olha só, Zava, a sua fala, recentemente os gestores do EAD me procuraram, porque hoje quando você faz um curso EAD no Brasil é commodities, mas eles queriam ouvir de mim o que nós poderíamos estar apresentando que nós temos diferente. O que eu passei para eles foi exatamente a sua fala. Nós temos uma semana tecnológica que é transmitida ao vivo para o Brasil e para 6 países onde temos polos, 6 países, Japão, Portugal, Espanha. E hoje a área de TI, você trabalha remoto. Então, se esse aluno nosso é no Brasil ou do exterior, ele é um nerd, né? Ele programa bem, etc., ele pode atender qualquer empresa. Então a Semana Tecnológica ela oportuniza isso aí. As parcerias. Nós usamos o Discord para o aluno do EAD, para ter acesso às 21 Big Techs, ele ter acesso aos materiais, ter acesso às certificações. Então tudo que nós fazemos para o presencial, oportunizamos para o aluno do EAD. E você foi bem assertivo. Se ele vai para a academia, mas não treina, ele não vai ter resultado. Então ele tem o curso 24/7, tem disponível, mas se ele não usa, logicamente, mesmo aluno do presencial também, se ele não utilizar disso aí, então o nosso aluno EAD, ele tem acesso à Semana Tecnológica, exatamente o que o presencial tem, ele tem acesso às 21 Big Techs, materiais e certificações gratuito, ele tem acesso ao Grupo de A, o Grupo de A nós transmitimos ao vivo para todos os polos, fazemos lá em um laboratório presencial e transmitimos para atender o aluno EAD, e não é só para aluno da Unifil, é aberto ao público, outras universidades. Né? O hackathon, vários hackathons são virtuais, né? Que as multinacionais têm realizado. Então o nosso aluno pode participar de um hackathon, o EAD, assim como o pessoal do presencial. A questão que você falou que 8 hackathons, participamos de mais de 50 hackathons, vai acontecer agora em outubro o 8º hackathon, e a Unifil tem ganhado primeiro, segundo e terceiro lugar, todos os hackathons. O nosso aluno ele tem uma aula de soft skill, porque ele participa no final de semana, sexta, sábado e domingo, tendo consultoria de empresários do Sebrae, fazendo pitch, né, falando de modelagem de negócio, de Canvas, ou seja, em um semestre só que nós temos uma disciplina no primeiro bimestre que é chamado de Startup, que é o projeto interdisciplinar. Então na primeira semana ele monta a startup, no primeiro bimestre, e ele tem aula de Canvas, tem aula de modelagem, e no primeiro semestre ele desenvolve já um MVP para mobile. Então você que é pai, tem seu filho, chega lá, pô, olha só, tem um protótipo avançado para Android, para iOS. Então quando ele vai para um hackathon, um ideathon, ele já vai preparado. Já não é novidade você falar de escalabilidade, pivotar, já é natural para o aluno de primeiro ano. Então você imagina ele chegando falando de startup para você, no primeiro bimestre, no segundo bimestre. Sim. Então é algo que a gente conseguiu criar de uma forma cultural, né? Então o curso, culturalmente, ele já está intrínseco isso aí. Então, algo que você falou de pleno, sênior, é interessante que tem aluno que já se intitula sênior. Ele entra na faculdade, ele tem uma experiência de programação, ele fala que é sênior. E os amigos dele que não sabem o que é isso, acredita e fala. Aí todos os amigos vê ele programando um pouquinho a mais, fala, ele é sênior. Então, Luiz, você poderia explicar
esse imediatismo de ser já se intitular pleno e sênior? E o que significa júnior, pleno e sênior? Antes de responder a sua pergunta, uma coisa que acho que é uma oportunidade para as empresas, são 40 aí? 42 empresas. Empresas patrocinando a semana. Uma oportunidade legal para as empresas conhecerem os alunos. Todos os alunos terceiro-anistas, eles são obrigados a fazer o estágio, né, obrigatório, que é desenvolver uma aplicação durante um ano. Eles têm uma mentoria, né, um professor orientador, e normalmente eles vão atrás de empresa. Por exemplo, na Rank hoje eu tenho seis alunos que estão fazendo estágio obrigatório comigo. Então é uma oportunidade para as empresas abrirem esse espaço, e o aluno ele vai estar numa imersão de um projeto real, né? Então isso é bem interessante, é um dos estágios de outras universidades que eu já acompanhei, é um dos estágios que tem um grande resultado. Tenho alunos que terminou o estágio e já arrumaram trabalho, porque eles tiveram a visão real, e no estágio ele tem esse choque de realidade que ele não é nem pleno nem sênior, talvez nem júnior ainda. Porque ali o professor aprendiz, né? O professor já chama ele para conversar. Mas eu acho que assim, essa questão de júnior, pleno e sênior, todo mundo passou por isso. Eu já tive esse momento também. Eu sempre falo que a nossa área de tecnologia, a gente tem que equilibrar muito o nosso ego. A área de tecnologia, a gente vai aprendendo tecnicamente e a gente acha que a gente já está lá em cima, né, gente? Já é muito... Nossa, agora eu sou o Mark Zuckerberg. Entregou. Então, assim, eu sempre falo que assim, o júnior ele já tem que conseguir fazer algumas coisas, mas ele ainda vai precisar de ajuda, tá? Então ele precisa de ajuda. Ele tem um conhecimento técnico, e ele pode até ter um conhecimento técnico bom, mas ele vai ter grandes dificuldades para entender requisito, por exemplo. Entender o que o cliente quer. Né? Ele não sabe escutar o cliente, porque é a soft skill que ainda não foi bem desenvolvida. O pleno, ele já tem a capacidade de conduzir esse júnior, ele já melhorou bastante essa qualidade de ouvir o cliente, ouvir as pessoas, né? Porque o júnior, principalmente quando o júnior já está com o ego um pouco inflado, ele não quer ouvir ninguém. Ele quer o cliente vai pedir um sistema, vai pedir alguma funcionalidade. Não, eu sei o que você quer. Não, ele não dá nem espaço para o cliente falar. Né? E o pleno vem para ajudar o júnior nisso, só que daí a gente vai para as esferas maiores, né? Que vamos pegar, por exemplo, olhando para software, arquitetura de software, né? O desenho completo de uma solução que envolve multi-skills, aí o sênior pode ajudar esse pleno, né, a se desenvolver. Então, um acaba ajudando o outro. E esse júnior, daí até puxando de novo um pouquinho para a Unifil, esse júnior é importante quando ele tem alguém também para ele ter a responsabilidade de ensinar, que é o NPI, que eles têm o padrinho. Núcleo de Práticas de Informática. Tem o padrinho, né? Tem o padrinho. É o padrinho. Cada aluno que entra tem um padrinho. Que é um aluno que ainda não é júnior, ele está aprendendo no NPI, mas depois de um certo tempo de experiência, ele fica responsável por mais um, por mais dois, que acabaram de entrar. Então, assim, acho que o que a gente combate muito hoje em sala é esse ego do aluno. Ele tem que entender, tudo tem seu momento, né? Tem seu momento, a gente está aí, quantos anos de experiência que a gente está, sofremos bastante, acho que vocês dois também, né? E eles têm que entender, a parte comportamental ela é difícil, ela não é simples, né? Negociar não é simples, né? Então é basicamente uma escadinha, tá, Sérgio? Eu sempre vejo júnior, pleno e sênior e o estagiário sempre uma escadinha, um ajuda o outro, né? E são etapas. A única coisa que eu tenho uma concepção diferente do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, é que o tempo para um júnior se tornar pleno, de um pleno se tornar sênior, hoje é mais curto. Sim. Porque assim, como que a gente estudava antes? Imagina para estudar Java 15 anos atrás. Livro, revista, biblioteca, esperava lançar versões novas. Ficava baixando coisa na internet a noite inteira para baixar um negócio. E quando dava erro? Né? Não tem para quem você perguntar como é que corrige. Sim. Quanto tempo você classifica ali no seu RH, desde a Elite Soft do Grupo Vale, um júnior, um pleno, um sênior, hoje? Para o pessoal que está nos assistindo, né? Existe uma confusão na cabeça deles, né? O que é júnior, o que é pleno, o que é sênior. O problema do cara sair do júnior para o pleno é que, fora a parte do desenvolvimento que ele tem que pegar, tem uma coisa que afeta muito o código, que é a regra de negócio da empresa que ele está.
que isso afeta muito ali no crescimento. Então, para o nosso mercado onde nós trabalhamos, o programador, ele leva no mínimo 6 meses para entender a regra de negócio. O modelo que nós trabalhamos, o mercado. Porque a área de telecom ela é regulamentada, né? Então nós temos a Anatel, que tem normativas, regulamentação. Então ele é um pontinho fora da curva. Igual a ANS, que tem normas, a área de telecom também. Então, fora ele ter esse conhecimento de saber, quando chega um requisito, ele tem que ter a noção do que está sendo pedido, se faz sentido. Então, eu digo que ele precisa ali, um período bom de adaptação, quase 1 ano. Um júnior para entender bem do negócio. A partir de 1 ano, aí é uma dependência maior dele. Até 1 ano ele depende mais da empresa, que é o treinamento, a capacitação, o acompanhamento, o aculturamento dele dentro da empresa. A partir deste ponto, é totalmente ele não depende mais de ninguém para o crescimento. Aí varia de pessoa para pessoa. Eu penso que nem isso, né, uma métrica aí do mercado, mas cada empresa e cada profissional ele vai ser analisado, cada caso sendo um caso específico. Por quê? Não é questão de tempo, né? Tem pessoas, e aí os profissionais, os jovens, né, entrei na empresa, então aqui não dá para ter uma regra assim, de 6 meses ou 1 ano, e para todo mundo é o mesmo tempo. Tem um cara que vai se destacar e ele rapidamente pega, seja negócio, seja parte técnica, né? Mesmo um desenvolvedor, ele está aprendendo diariamente, né? Com novos clientes, com novas demandas que chegam, né? Então esse tempo ele é um pouco relativo, né? Claro que tem uma média, né? Que é essa média de mercado, mas ele pode ser assim, ou acelerado, porque a pessoa, o profissional, ele tem todas as características, a gente falou, né? Veio desde casa, desde família, e alguns vão demorar mais para chegar. Então, aí é o contrário. A pessoa está lá 5 anos na empresa, mas estou de júnior há 5 anos. Aí tem que o profissional se avaliar, né? Aí, às vezes ele não está tendo oportunidade na empresa, ou às vezes ele mesmo precisa pedir para sair, né? Ou melhorar alguma característica que ele não está demonstrando ou desenvolvendo, né? Para ter esse upgrade aí para pleno, para sênior, né? Nós falamos muito de empreendedorismo e inovação. Todas as escolas falam, todas as universidades falam. É um discurso assim amplo na sociedade. Discussões na nossa governança de TIC sobre esse assunto. O que nós, Unifil, estamos fazendo? Além do grupo de inteligência artificial, para o EAD e na prática, os alunos estão ingressando nas universidades já para mestrado direto, para quem quer. O núcleo de práticas de informática, com programação de computadores gratuito para a sociedade, os alunos ministram, né? A Semana Tecnológica, né? Você vê com 80 empresas participando, 42 patrocinadores, 21 Big Techs e 19 apoiadores. A questão dos hackathons, só que hackathon não adianta a gente ganhar, o aluno ganhar. É uma crítica muito grande que eu sempre tive, com razão. E agora? A Unifil criou a incubadora de startups. E nós estamos criando agora, no final do ano, a pré-incubadora. Então a gente está com uma pré-incubadora, uma incubadora e partindo para uma aceleradora. E logo um projeto ambicioso para parque tecnológico. Que na realidade nós já temos um parque tecnológico. Se você olhar o conceito de parque tecnológico. O que nós temos que fazer é estruturar. É uma missão que nós temos. Organizar, sistematizar e estruturar. Mas o que eu quero chegar? A palavrinha empreendedorismo. Porque o mercado está sofrendo um apagão de mão de obra. O nosso aluno, além de estar empregado, muitos já estão saindo com as startups, com o CNPJ. E o que nós fazemos? Então, o que eu falei para vocês, na primeira semana, a gente já tem a disciplina startup. Ou seja, ele monta a ideia, porque o imediatismo de ganhar dinheiro, igual o Luiz falou, a questão é a seguinte, qual que é a sua grande ideia? Desenvolver o hard skill é fácil, que a gente está ensinando isso aí. Ele vai saber programar, mas qual que é a ideia? Bom, participou de hackathon, ganhou. Então nós estamos incubando, nós vamos formar a primeira turma no final do ano. 9 startups que foram incubadas e todo esse monte de hackathon que vocês estão vendo aí, a gente vai pré-incubar. Só que várias CNPJs de alunos, eles saem, mas não passam pela incubadora. Mas saem pelo motivo de ter participado desse movimento aí,
que o Sebrae realiza, né, em relação a ideatons e hackathons. Para vocês três, essa questão do empreendedorismo, ela está ocorrendo de fato nas escolas, nas universidades, ou é só marketing? Porque a discussão é muito grande, né? Vamos ensinar empreendedorismo. Eu sempre digo para o nosso alunado que o empreendedor não precisa abrir uma empresa, você pode ser empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Isso que eu ia polemizar. Você não precisa ser um empreendedor, você pode ser um intraempreendedor. Você pode empreender dentro do local que você está. Porque não é todo mundo que quer ir brigar e correr esse risco. Tem gente que tem essa vontade, essa gana de fazer e estruturar dentro da onde ele está. Que aí ele também acaba sendo incubado dentro da própria empresa, que é um dos projetos que o próprio Google faz. O Google fortalece muito o intraempreendedorismo dentro dele, onde ele permite que o pessoal tenha parte do tempo para estudar e desenvolver. Um dos melhores exemplos disso é o Orkut. O bom e velho Orkut nasceu lá dentro, morreu lá, foi renovado, mas dentro das empresas a pessoa também pode empreender. Então, e hoje a gente briga muito que ele tem que sair da onde é que ele está, ele tem que ir para o mercado, ele tem que brigar. E tem muitos que olham e falam, eu não quero. Só que ele não é incentivado para poder crescer e empreender dentro da empresa. E aí esse se torna ali mais um colaborador estagnado dentro da empresa. Então, o marketing para o empreendedorismo está muito grande. O marketing para o intraempreendedorismo é pequeno. Eu acho que os dois deveriam trabalhar de mãos dadas e ali na frente, essa pessoa definir qual que é o melhor cenário para ela. Eu estava assistindo uma palestra, não sei se vocês concordam, em relação ao empreendedorismo, que o maior problema de você empreender está na sua família. Porque a sua família, seja o seu irmão, o pai, a mãe, vai falar, não faz não, que é muito difícil. Só que o palestrante falava o seguinte, a sua família ninguém teve sucesso, como é que eles vão falar que é difícil? Então é tudo um negativismo e puxando você para trás. Então o palestrante falava o seguinte, não ouça sua família, você só vai ter fracasso se você ouvir sua família. Eu não estou polemizando, estou só dizendo assim o que ele falava, mas uma reflexão. Você tem que ouvir o mercado, ouvir o seu coração, mas a sua família é a única que você não pode ouvir. Vocês concordam com isso aí? Eu concordo, porque a gente vê muito que para te dar a mão, para caminhar com você, são poucos, mas para te criticar é bastante. E depois que você luta, vai, consegue, lá na frente um olha e fala, ele teve sorte. Eu vejo assim, não necessariamente todos serão empreendedores, como a gente imagina, né? Como o Alex aqui falou, né? Que você vai empreender dentro da própria empresa. Mas o desenvolvimento dessas características empreendedoras como pessoa, né? Para você se desenvolver, né? Porque pensando na universidade, né? Ali você está tendo a oportunidade de se desenvolver ainda num ambiente assim controlado, né? Podendo errar, podendo se soltar. Tem colegas, tem pessoas para te ajudar. Não é o mundo real que a gente fala, né? Lá numa empresa onde todo mundo, com certeza, tem uma competição muito forte. Então, a universidade está desenvolvendo características empreendedoras nas pessoas. Não necessariamente vai ser todo mundo um empreendedor, no caso, um empresário em si. Mas ele vai trabalhar com as características, daí ele vai estar dentro da própria empresa empreendendo, que é crescendo, se desenvolvendo, né, tendo os caminhos. Mas o importante disso é que ele está tendo prática profissional. Na nossa época, ou na minha época, quando eu estudei, era quase nulo isso, né? Era estudo com livro, claro, tinha já o computador e tudo, mas estuda isso e sai você sozinho. Não havia essa interação, essa prática, olhando para o mercado. Era uma coisa muito mais de... feeling. Ou estude isso teoricamente, pensando numa carreira acadêmica, pesquisa... voltada para crescimento acadêmico mesmo, mas não para a prática do mercado, né? Então, e muitos alunos que não puderam ou fazer o estágio fora da faculdade, ou trabalhar, ou estágio externo na época que estudava, quando ele se formou, ele não sabia o que fazer, né? Se ele não foi atrás e buscou um trabalho, seja em qualquer área, para desenvolver tudo isso, mas lá fora,
porque ele, né, lutou para isso. Na minha época não tinha uma faculdade que desenvolvia internamente tudo isso, né? Olha só, então assim, não ouça sua família se você quer ter sucesso. O Steve Jobs, em uma das palestras dele, ele falou, não ouça o seu cliente. O Steve Jobs. Inclusive, em São Paulo, eu assisti uma palestra de um profissional que trabalhou com ele e o Steve Jobs. Não ouça o seu cliente. Porque o cliente sempre vai pedir coisas que ele vai te arrebentar ou até quebrar você. O Steve Jobs, ele diz isso aí. Você concorda, Luiz? Então, eu vou fazer uma conexão dos dois pontos. O primeiro, a questão de família. A gente veio de uma década de 80, acho que nós quatro pegamos a década de 80. Acho que eu sou mais novo que vocês. Mais novo. A gente pegou Não peguei essa época. Não pegou, né? Não. A gente pegou uma época, eu peguei, acho que da década de 80 para 90, a gente pegou muita questão de concurso público, né? Então, o sonho de toda a família era que o filho passasse no concurso público, né? E ficasse lá o resto da vida. Né? E ainda é muitas famílias. Ainda é. Ainda é. E eu nunca tive esse perfil. Né? Então a gente sempre é meio julgado, né, de todos os lados por esses aspectos. Né? Só que mudou bastante o mercado quando a gente fala de empreendedorismo, e hoje tem o empreendedorismo digital, que é algo que assim, fique milionário do dia para a noite. A gente está vendo essas fórmulas de sucesso com livros prometendo milagres. Aí abre uma startup, semana que vem ela é um unicórnio. Então, assim, eu vejo que hoje parece que simplificou. E para a gente que vive tanto o empreendedorismo dentro do negócio, né, como a gente que tá batalhando dia a dia, não é fácil. Não é fácil. Tem dia que eu acho que é certeza, né, Jean, que chega na casa, coloca a cabeça no travesseiro e dá vontade de chorar. É assim a vida do empreendedor, sim. Ainda mais no Brasil. Né? A gente tem um sócio... independente de qual governo, mas a gente tem um sócio majoritário com a gente a todo momento, que é o imposto que a gente paga. E isso tem que ser colocado no papel. Né? E quanto à questão do cliente, aí eu vou pegar lá atrás que a gente falou também da ansiedade. Hoje os clientes atuais, eles estão mais ansiosos ainda do que o cliente mais reservado, aquele cliente mais pragmático. Por quê? Ansioso e imediatista? Ele quer as coisas rápido. Ele quer as coisas rápido. Eu quero mexer com esse negócio de IA. Mas para que você quer? Eu não sei, mas eu quero. Porque o outro cara está usando, a outra empresa está usando. Modismo. Mas ele sente essa necessidade. Parece que ele está ficando para trás, o empreendedor, por não estar com isso. Né? Aí entra, por exemplo, um trabalho que a gente faz hoje na empresa, que é falar do antes. Então a gente começa, todo projeto que a gente começa com um cliente, a gente pergunta lá, Alessandro, você realmente precisa do que você está me pedindo? Você quer um sistema para tal coisa? Você realmente precisa disso? Aí a gente quebrar, porque o cliente, a gente tem que questionar o cliente. Aí já respondendo a tua pergunta, a gente tem que questionar. O cliente não está sempre errado, mas muitas vezes ele está pedindo algo que realmente não faz sentido. Né? E esse cliente, principalmente quanto maior o porte da empresa, se ele errar, é dinheiro. E esse dinheiro vai impactar em outros projetos, vai impactar em demissões da empresa. Então, é uma responsabilidade nossa, né? Chegou uma época que as consultorias de software, consultoria de um monte de coisa na área de tecnologia ficaram bem num modismo gigante e muitas empresas perderam dinheiro com isso, né? Porque não tem fórmula mágica e a gente tem que perguntar para o cliente. Eu já perdi cliente na reunião falar, não faz isso, é melhor você não fazer. Eu perdi a venda, mas eu preferi perder a venda do que direcionar ele para fazer um sistema que ele não ia precisar, né? E eu ia ganhar dinheiro com esse sistema, né, com o desenvolvimento. A minha equipe, a gente ia trabalhar no sistema. Mas a gente precisa trazer esses valores de volta, né, que são importantes. Então, assim, Tanaka, tem que questionar o cliente. Tem que questionar. Né? O cliente, ele nem sempre tem razão. Nem né? sempre tem razão, e principalmente se é aquele empreendedor... A gente hoje vai pegar uma geração mais nova que aquela frase que o cliente sempre tem razão. O Steve Jobs, desde aquela época, ele nem questionava e não ouvia. E é o que é hoje a Apple, né? É no sentido qual de você... cliente que a Apple buscava? Por favor. Eu trabalho com empresas de telecomunicação, onde é o berço da tecnologia. Quando o pessoal está discutindo do 3G, já se discutia do 5. Isso. Então, ou seja... o Steve Jobs estava trabalhando com um cliente onde ele dizia que o cliente não sabia o que ele queria, por isso que não se ouvia.
No meu caso, o cliente que eu atendo, ele sabe o que ele quer, ele precisa. Agora, o problema que eu tenho é o mesmo que todo mundo tem, não é o problema dele não saber. O problema é que nós estamos num mundo imediatista, onde a competitividade está muito grande e um tempo para uma entrega para ele pode ser a diferença na concorrência dele. Porque eu trabalho com telecom. Eu tenho um cliente que vende internet. É fibra. O concorrente dele trabalha com fibra. Não é mais um fibra, o outro discado, o outro é rádio. Todo mundo trabalha com fibra. A fibra é quase igual para todo mundo. As grandes teles trabalham com Huawei. O pequeno trabalha com Huawei. Então, o diferencial para o meu cliente hoje é a agilidade na prestação e qualidade do serviço. Então, para o meu cliente, ele sabe o que ele quer, só que às vezes a demanda dele eu não consigo atender na velocidade que ele gostaria. E aí entra a negociação, o quebrar, que aí vem o conhecimento, quebrar em fase, em sprint, certinho, montar os MVP. Então, por o meu mercado, eu não tenho o problema da falta do conhecimento, eu tenho o problema do prazo de entrega. Nosso bate-papo está excelente, ficaríamos aqui por horas e horas conversando, mas nosso tempo já se esgotou. Eu vou pedir para cada um de vocês transmitir uma mensagem final. O nosso evento, nossa Semana Tecnológica, não é só acadêmico. Vocês vejam, 42 empresas patrocinando, o apoio de mais, são 80 no total, mais 40 apoiando. Nós temos profissionais das empresas de vocês. Então, de acordo com o palestrante, a participação, é normal, todo o marketing comercial, RH, direciona. Só que nós temos lá também 13 espaços, né, com as empresas divulgando, inclusive vocês têm espaços lá, né? Nós temos a Red Bull patrocinando, a TCS patrocinando sorvete, pastelada, food truck, a Nissin, que é uma empresa japonesa, ela estará fornecendo 700 campanogos por dia, 700 refeições por dia, gratuitamente. Além de chocolate. Comida não vai faltar. Tem um novo chocolate que eles lançaram, isso diariamente. Então, nosso aluno, ele vai ter campanogos, chocolate, semana toda, sorvete, food truck, pastelada gratuita no final. Enfim, vai ser algo assim inédito. Mas vou pedir para cada um de vocês realizar aí um fechamento, a mensagem final, não só para alunos, mas para os profissionais que estarão nos assistindo, em relação à parceria Unifil e a sua empresa, em relação à Semana Tecnológica. Então, vamos começar pelo Jean, por favor, Jean. Certo, professor. Então, agradeço, né, pela participação desse podcast. Convido a todos que estão nos vendo, né, estarão nos vendo para participarem na Semana Tecnológica. Todos os anos acontece. E nós da Chess SAP Service estaremos falando dessa tecnologia para que todos possam conhecer mais. E também maneiras de entrar nesse mercado de trabalho, de tecnologia, SAP, aqui na região de Londrina, como se desenvolver nessa área. Zava, por favor. Nós não olhamos para os alunos ou para todos que estão participando, porque nós temos colaboradores e nós temos funcionários de provedores e de empresas de telecomunicação que estão vendo o trabalho que nós fazemos, a parceria que nós temos com a Unifil, o investimento intelectual que nós temos e mostrar a qualidade de trabalhar com o Grupo Vale. Então, o meu recado é: envie currículo para nós, para vir trabalhar conosco, ponto 1. Ponto 2, se você trabalha numa empresa de telecom e não está satisfeito, pare e olhe o que nós temos no mercado para apresentar. Nós temos uma responsabilidade muito grande em qualidade, em segurança da informação. Então, nós podemos estar lhe atendendo. Conheça as nossas ferramentas e, se tiver dúvida, venha conversar conosco. O que o Zava comentou agora, para todas as empresas que lá estarão debatendo e palestrando, fiquem à vontade para inserir no telão o QR Code, para os alunos acessarem a empresa de vocês, essa questão de enviar o currículo, porque todos eles perguntam, não só alunos, mas vários profissionais que ali estão, né, almejam trabalhar na empresa de vocês. Então, fica a dica aí.
não só nos estandes, mas também no momento das palestras, colocarem no final o QR Code lá para o pessoal mandar o currículo, fazer o contato. Luiz, por favor, você agora. Acho que para encerrar, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, por todo o apoio, não só pela oportunidade, mas todo o apoio que tanto a Unifil e na pessoa do Sérgio mesmo sempre me deram, um incentivo também, né? Eu falo que eu tenho duas paixões, né? Uma é a docência, né? Esse ano agora faz 25 anos que eu dou aula, desde a minha primeira formação, que é biologia, tá, gente? Eu sou formado em ciências biológicas, né? Até depois computação, gestão, né? E a outra é empreender. Então, sempre batalhei muito e a Rank, ela representa não só uma empresa que fornece soluções, mas que coloca muitos valores que eu acredito, os valores que eu sigo, os valores que eu quero que todo mundo que esteja com a gente, né, também compartilhem disso, né? Então a palestra de terça vai ser justamente passar um pouquinho disso, né? Tentar animar um pouquinho a galera para não ficar desanimado aí com que vai perder o emprego, que não vai ter espaço, que tem espaço. Temos 42 empresas aí que com certeza muitas delas vão ter vagas e vão contratar alunos, e isso é extremamente importante, né? E eu sempre falo que desde que eu estou na Unifil, né, na educação, cada instituição que a gente começa a trabalhar, a gente muda um pouquinho a vida, né? E a gente ganha um pedacinho a mais de família, né? A Unifil faz parte hoje um pouquinho da minha família, né? Gosto de estar lá, né? E a Rank, basicamente, né, é esse outro pedacinho de família profissional que eu tenho, que quero levar soluções, quero ajudar as pessoas, e é para isso que ela foi criada, e espero que ela prospere muito nos próximos anos. O Luiz é um profissional multidisciplinar e eclético, formado em biologia, terminou o mestrado em Direito, olha só, trabalha com tecnologia, certificado pelo PMBOK. O ano passado ele já patrocinou a semana, e eu não falei nada para ele não, ele visionário, ele falou, não, eu vou patrocinar. Esse ano ele falou, eu vou de novo, só que eu só quero a cota de palestrante. As duas vezes ele falou, eu quero a cota de palestrante. E ele está começando agora. Mas ele já entendeu já o grande networking do evento. O alcance, né? O alcance do evento. E assim, é mérito dele, não fui eu. Ele está lá dentro, eu poderia muito bem, Luiz. Mas partiu dele, diferentemente de todo mundo eu convido, tal. Não, eu quero a cota de palestrante. Né? E esse currículo multidisciplinar aí acaba te ajudando, né? Navegar em todas as áreas. Né? Um ponto de agradecimento, acho que aproveitar é agradecer os alunos da Unifil, né? Que acho que assim, eles motivam a gente cada dia, tá? E não estou falando isso para ganhar moral com os alunos, mas realmente assim, quem não teve a experiência de dar aula, né, se puder ter essa experiência, é fantástica. Agradecer os professores da Unifil também, nossos companheiros de luta diária lá, que a área de educação ela tem que ser mais valorizada no Brasil, né? Independente do nível, ela tem que ser valorizada, porque é uma missão, né? Não é só uma profissão. É uma missão, educação é uma missão. Bom, vamos encerrar o nosso terceiro episódio da Semana Tecnológica da Unifil. Meus sinceros agradecimentos de coração às 3 empresas que estão aqui, os 3 empresários que estão aqui. Sem eles, não seria possível estarmos realizando esse grande evento que é para você, nosso aluno da Unifil, não somente você, mas todos os profissionais do mercado da área de tecnologia da informação. Se inscrevam na semana, receberão um certificado de 15 horas aulas e aceitaremos como atividade acadêmica complementar. E acessem o app. O app está bombando. O ano passado nós tivemos 1 milhão de interações. Esse ano nós vamos chegar em 2 milhões de interações no nosso app. Baixe o app e aproveitem. Muito obrigado a todos. Nos vejamos na Semana Tecnológica. Um grande abraço.